Bom dia, tudo bom com você? Reta final do nosso estudo do livro de Atos. Hoje eu estou aqui em nome do compromisso, a tal da constância, porque olha aqui, bastidores pra quem gosta, tá? Socorro, Deus, amanhã é aniversário da minha filhota, tô a mil com a festinha dela, segundou, depois de um feriado, sabe aquela semana? Semana do Dia das Mães, se você tá assistindo ao vivo, né, talvez gravado, se você tá assistindo a versão gravada, até por gentileza, escreve aqui que dia, que mês e que ano você tá assistindo esse vídeo, por gentileza, porque na versão ao vivo nós estamos assim, mas estamos aqui constantes, com o nosso café, com a nossa água e a palavra. Bom dia para você que também está constante. Erli, Rosimar Musa, Fernanda, quem mais? Marisa, Jéssica, Érica, bom dia. A gente tarda, mas não falha. Compromisso é compromisso. Mas olha aqui, vou mentir não, tá? Pensei várias vezes em desmarcar o de hoje. Minha cabeça pensou assim, não, então deixa pra amanhã. Amanhã eu faço de hoje, de amanhã. Eu falei, não, é um por dia. Aí eu mesma converso comigo assim, mas você fez até agora certinho, você vai falhar no final. Aí eu vou lá, repito o meu mantra da mentalidade magra, eu termino aquilo que eu começo. Antes feito do que perfeito. Compromisso é compromisso. Porque olha aqui, eu tô te contando isso porque na vida real muitas coisas acontecem e às vezes dá vontade da gente desistir, não é? Pois é, mas a gente aqui não vai fazer isso daí não, tá bom? Vamos nós então, queridas. Pega a sua Bíblia, vamos verificar aqui, ó. O meu mood de hoje tá assim, olha. Deixa eu ver onde é que eu parei. Me ajuda. Hoje é dia 27, não é? Jesus! — 26 ou 27, gente? Me ajuda. 26, 27, 28. Hoje é dia 26, certo? Cadê minhas constantes aqui junto comigo para poder confirmar? Aí, ó, Rosimar Musa, maravilhosa, aluna Musa. Então vamos lá. Começamos o nosso estudo de hoje, entregando o nosso dia, a nossa vida, a nossa família, tudo que leva o nosso nome a Ti, meu Deus. Perdoa as nossas falhas, porque o Senhor sabe que nós somos imperfeitos, falhos e pecadores, Senhor. Sem a Tua graça a gente não é nada. E para proferir aqui a Tua palavra de Deus, eu peço aos céus a Sua armadura, Senhor, revestindo-me com a armadura do Senhor, calçando meus pés no evangelho da paz, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da palavra e a espada do Espírito Santo, para que nós possamos resistir aos dias maus e, sobretudo, estarmos firmes à nossa fé. Amém? Bora lá, então? Bora nós, então. Capítulo 26, pega a sua Bíblia, eu não sei qual é a sua versão, a minha é essa daqui, da King James. O títulozinho é Defesa de Paulo diante de Agripa. Então, só recapitulando, porque hoje é segunda, na versão ao vivo, e aí nós paramos na quinta, porque sexta-feira foi dia 1º, o feriado do 1º de maio, então nós ficamos sem sexta, sábado e domingo. Então vamos só dar uma refrescada, uma recapitulada aqui. Então vamos lá, o que aconteceu aqui na reta final? Paulo subiu a Jerusalém para a festa de Pentecostes. Ele estava em um processo de purificação, mas ele já vinha sendo perseguido por conta dos judeus que estavam vivendo na Grécia e em outras regiões, por conta do seu comportamento, por ele estar proferindo a sua fé, declarando a ressurreição de Jesus. Ele já estava sendo perseguido. E aí, quando ele subiu a Jerusalém, ele já tinha sido avisado pelo profeta Ágabo, ele já tinha sido revelado em espírito que ele não morreria, mas que seria necessário que ele pregasse a palavra de Deus por lá, em Roma também, e não deu outra. Quando ele chegou lá, ele foi pego, mas ele foi levado também à fortaleza dos romanos, porque ele estava sendo assim, perseguido por muitas pessoas. E nesse processo que ele foi para Fortaleza, ele passou por várias situações de ter que se explicar. E toda vez que ele parava para se explicar, ele estava testemunhando a sua fé. Então isso daí é uma estratégia divina, sabe? Todas as vezes que ele tinha que falar a palavra que não volta vazia, ela era proferida, ela era uma forma de evangelizar. E isso daí tem sido uma constante nesses últimos capítulos, em todos os capítulos.
No capítulo de hoje não vai ser diferente. Ele também vai acabar tendo que contar o que aconteceu para todo mundo que estava ali. E através do seu testemunho vai edificar a fé de muitas pessoas, inclusive hoje de rei e rainha, tá? O rei Agripa. No nosso último capítulo estudado aqui, que foi o capítulo 25, o rei Agripa e a Berenice, que são reis, eles vieram a Cesareia, os nomes, né? Saudar Festo. Festo é um governador que foi sucessor de Félix. E conversa vai, conversa vem entre o Félix e entre o rei Agripa. Ele falou, olha, tem um prisioneiro aqui, um tal de Paulo, que os judeus estão perseguindo tanto ele ali. E aí o rei Agripa e Berenice pediram a Festo que eles pudessem ter contato, que eles pudessem ouvir o que ele tem a falar. Mas como eles eram reis, eles não podiam sentar numa salinha, tomar um café. Afinal de contas, ele era um prisioneiro. Então o que o Festo fez? Ele convocou toda uma audiência com várias pessoas para que Paulo pudesse falar e o rei Berenice e a rainha, o rei Agripa e a rainha Berenice pudessem ouvi-lo. Check, paramos aqui, tá? E aí, começamos aqui no capítulo 26, assim, olha. Então, Agripa disse a Paulo, tens permissão para falar em teu favor. Então, é nesse ponto que nós estamos começando. Imagine você com uma grande sala de audiência, com toda a pompa, com todo mundo ali, ó, da alta, afinal de contas, tinha rei e rainha ali. E o rei e rainha deu permissão ao Paulo, que ali nesse momento estava como um prisioneiro, para poder falar. E agora ele vai abrir a boca e vai proferir o seu testemunho, tá bom? Então bora lá. Então Paulo estendeu a mão e respondeu por si mesmo. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de poder responder por mim mesmo, perante a ti, que todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, especialmente porque eu sei que és especialista de todos os costumes e questões que há entre os judeus, portanto, eu te suplico que me ouças com paciência. Então, prepara que lá vem testemunho, né? Aí ele começa desde lá de trás. Então, vamos lá, hein? Versículo 4. O meu modo de vida, desde a minha juventude, que decorreu desde o princípio, os da minha nação em Jerusalém, é conhecido por todos os judeus, que me conheceram desde o começo. Se quiserem testificar o que eu tenho vivido como fariseu, a mais severa seita de nossa religião. Então o que ele fez aqui? Ele começou a falar o seguinte, olha só, eu sou judeu, desde a minha nascença, segui todas as regras, fui pelo mais rígido possível dos fariseus. Você lembra da Bíblia quando Jesus fala dos fariseus, aqueles religiosos convictos, que eles seguem a lei assim, ó, na risca, que assim, eles seguem tão à risca que é difícil para eles exercer a fé, né? Então ele tá falando o seguinte, olha aqui, eu fui um desses. Aí continua, versículo 6. E agora eu estou aqui e sou julgado pela presença da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual promessa as nossas 12 tribos, servindo a Deus continuamente, noite e dia, esperam chegar. Por essa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Por que deveria ser algo incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Eu verdadeiramente pensei comigo que deveria fazer muitas coisas contra o nome de Jesus de Nazaré. Estas coisas eu fiz também em Jerusalém, e muitos dos santos eu prendi nas prisões, tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes. E quando eles o matavam, eu dava a minha voz contra eles, e punindo-os frequentemente em todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar, sendo excessivamente enfurecido contra eles, e perseguia-os até em cidades estrangeiras. Então, indo a Damasco, com autoridade e comissão dos principais sacerdotes,
Ao meio-dia, ó rei, eu vi no caminho uma luz do céu, que excedia o brilho do sol, brilhando ao meu redor e daqueles que viajavam comigo. E caindo por nós, por terra, eu ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É duro para ti chutar contra os aguilhões? E eu disse: Quem és tu, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque eu te apareci por este propósito, para te fazer ministro e testemunha das coisas que tu tem visto, quanto das coisas que eu ainda te aparecerei, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora eu te envio, para abrir-lhe os olhos e os converteres das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que eles possam receber o perdão dos pecados, a herança entre os santificados pela fé em mim. Então até aqui, o que você percebe? Ele está evangelizando à medida que ele conta o seu testemunho. E a minha pergunta aqui, trazendo isso para os nossos dias de hoje, é: você já parou para pensar que toda a sua história é um grande testemunho? Você já parou para pensar que tudo aquilo que você passou de dor pode ser transformado em um chamado? Você já parou para pensar que aquilo que você conta, talvez com pranto nos olhos e dor no coração, pode ser uma libertação para muitas pessoas, se você entender que toda dor nos prepara para um chamado maior? Porque a gente está falando aqui da história de Paulo, mas é assim que acontece na nossa vida. Então, por exemplo, por que eu me tornei nutricionista e terapeuta? Porque eu tive compulsão alimentar. Porque hoje eu tenho autoridade para falar sobre esse assunto. Porque eu não só falo, mas eu venci isso. E foi nisso que eu me agarrei por muitos anos. Enquanto eu sofria, enquanto eu vivia dores, enquanto eu tava ali assim, me sentindo a pior pessoa do mundo no chão, sabe? Quando eu perguntava pra Deus, eu falava: Deus, por que eu tô passando por isso, Senhor? Eu sei que não é certo perguntar, mas eu perguntava assim. Eu falava assim: Deus, que isso, né? Assim, eu não nasci com defeito. Por que eu tô passando por tanta dor? Por que eu tô passando por tanta coisa ruim? Eu olhava, eu falava assim, das minhas amigas, das minhas colegas. Eu falava: gente, só eu tenho esse problema. Por que eu tenho isso? Porque assim, foi o Senhor que escolheu que eu passasse por isso. Gente, mas eu perguntava tanta coisa. E hoje eu entendo que essa dor se transformou em um chamado. Gente, se eu falar pra vocês, o meu trabalho hoje só faz sentido pra mim se for uma missão. Porque se fosse assim, pelo dinheiro e tudo mais, que é muito importante, eu faria qualquer outra coisa. De verdade? Nossa, eu faria qualquer outro tipo de trabalho? Só faz sentido porque faz sentido, entendeu? Então eu quero aqui te incentivar, a você que passou ou passa por uma situação muito difícil, uma história de vida que, se você falar assim: meu Deus, misericórdia, por que eu tô passando por isso? Porque se você aceitar o chamado que Deus tem pra sua vida, essa dor pode se transformar em quê? Em propósito, em missão. É problema no casamento? Você vai trabalhar com casais. É problema com filhos? Você vai liderar mulheres e mães. É problema na infância? É abuso? É acidente? É alcoolismo? Eu não sei qual é o que você passa, o seu desafio, sabe? Mas eu sei que todo mundo passa. Por mais que pareça que na rede social todo mundo tem uma história super feliz e só você não, todo mundo tá viajando, todo mundo tá alegre, todo mundo tá todo mundo muito bem e só você não, lembra que isso é apenas um fragmento, tá? É apenas um fragmento. Se ligar a câmera, você vai ver assim, ó. Uma pessoa que tá descabelada, uma pessoa que tá aqui sem maquiagem, mas que está honrando o que ela começou, porque a gente sabe que tem propósito, que tem coisa maior por trás disso. E a história de Paulo mostra que tudo que ele passou foi para ele viver o que ele tá vivendo aqui. Mas calma que não acabou, tá? Voltemos para o versículo 19, que foi onde eu parei.
Aqui ele eu tô continuando a ler onde eu parei e ele continua no seu discurso para o rei Agripa, tá? Só para lembrar. Então vamos lá. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente de Damasco e de Jerusalém e por toda a região de Judeia. E então aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Tendo, portanto, obtido o socorro de Deus, eu continuo até este dia testemunhando tanto a pequenos como a grandes, não dizendo outra coisa do que os profetas e Moisés disseram que deveria acontecer. O que Cristo sofreria e seria o primeiro a ressuscitar dos mortos, para anunciar a este povo e aos gentios. E como ele falou isso por si mesmo, Festo, o governador, disse em alta voz: Paulo, tu está fora de si. As muitas letras te fazem enlouquecer. Mas ele disse, ele quem? Paulo. Eu não estou louco, excelentíssimo Festo, mas em verdade e sobriedade falo estas palavras, porque o rei, diante de quem eu falo livremente, sabe essas coisas, porque eu estou persuadido que nenhuma dessas coisas lhe é oculta. Por isso não foi feito em um canto. Ó rei Agripa, tu crê nos profetas? Eu sei que tu crês. Então Agripa disse a Paulo: falta-me pouco para me convencer a tornar-me um cristão. E Paulo disse, chega até a arrepiar. E Paulo disse: peço em Deus que, por pouco ou por muito, não somente tu, mas todos que me ouvem, neste dia, se tornem tal qual eu sou, a não ser por essas correntes, ou seja, que vocês se tornem um cristão como eu, mas não com as correntes, né? E ele, falando isto, levantaram-se o rei, o governador e Berenice e os que com eles estavam assentados, e retirando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa, o rei, disse a Festo, o governador: esse homem podia ser solto se ele não tivesse apelado para César. Porque não tinha, assim, lá, minha filha, quando esse povo assim com o rei, não tem como você falar um negócio e depois você falar assim: eu não falei, eu mudei de ideia. Uma palavra dita, filho, foi dita, agora assume o que você falou. Então, Paulo já tinha falado antes que ele iria apelar para César. Então, como ele falou isso, ele vai ter que estar com César. Logo, ele vai ter que continuar preso até ele poder estar perante César. Mas o próprio rei Agripa e o governador falou assim: olha, esse homem não fez nada para estar preso. Então, tipo assim, se ele não tivesse apelado, ele ali poderia ser solto. Mas ele apelou e então ele fez errado. Não, minha querida. Tudo tem um propósito embaixo aqui do céu. Ele vai ter que estar com César, porque para ele estar com César, ele vai ter que ir para Roma. Nesse momento ele está em Cesareia. E Deus falou que, em visão com Paulo, que ele iria para Roma e ele iria dar o seu testemunho perante os romanos. Então todo esse movimento é para que a palavra de Deus seja crescente, proferida, para que haja conversão. É um movimento da parte de Deus. Então, para finalizar o nosso estudo aqui de hoje, eu quero te falar o seguinte: se você está buscando os caminhos do Senhor, se você entregou a sua vida para Ele, se você julga que você tem estado obediente na palavra que te foi liberada, na direção que você tem recebido, e ainda assim parece que você está, ou talvez até mesmo você esteja em prisões, tem propósito nisso, aguenta firme. E eu falo isso pra você, minha amiga, eu tô falando pra mim mesmo, sabe? Uma coisa maravilhosa em estar aqui é que se eu não tivesse criado esse compromisso,
eu não estaria aqui. Eu estaria fazendo outras coisas com toda certeza. Tanto é que eu estou nesse look aqui com compromisso agora, 9h30. E já são 9h31. Mas a palavra de Deus nos diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando a gente fala e quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes e ouve também. Então a palavra de Deus parece assim, eu tô falando pra você, mas ela foi pra mim hoje. E eu quero saber se pra você ela fez sentido. Você que tá aqui me escutando, seja na versão ao vivo, seja na versão gravada, escreve aqui pra mim, fez sentido pra você? O que hoje do nosso estudo trouxe de entendimento, de clareza, de luz para os seus ouvidos, para os seus olhos, para a sua vida? Faz todo sentido, né, Rosimar? Quem mais, gente? Eu quero repetir aqui para finalizar, e eu destaquei quando eu estudei, esse daqui, olha, o versículo 18, que Paulo diz assim, Paulo diz o que Deus falou para ele, então ele está repetindo as palavras de Deus, para abrir-lhe os olhos e os converteres da treva à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que eles possam receber o perdão dos pecados e a herança entre os santificados pela fé por mim. Em mim, pela fé em mim. É isso. É sobre isso, tá bom? Olha, eu quero desejar um excelente dia, uma excelente semana pra nós. Hoje foi o dia 26, amanhã dia 27, quarta-feira dia 28, e finalizamos o nosso livro de Atos. Tô orgulhosa, tá, de você, tô orgulhosa de vocês que estão firmes aqui na fé e no propósito aqui junto comigo, aprendendo, crescendo, aumentando a nossa fé. Hoje tivemos grandes aprendizados com essa palavra, tá bom? Eu tive, espero que você também tenha tido, né, Fernanda? Um excelente dia, uma excelente semana para nós. E olha aqui, tem muita coisa para acontecer nesses 2 dias. O último dia, então, é tanto aprendizado que deveria ter sido dividido em 2. Então, você que está chegando aqui pela primeira vez, pode continuar daqui para frente mesmo, tá? Que você vai aprender, vai receber muita coisa a parte de Deus, tá bom? Excelente dia, fique com Deus, beijos!